Alergia, conhecendo suas causas, sintomas e tratamentos. Uma alergia é uma reação imunológica específica do corpo a uma substância normalmente inofensiva, que pode não afetar outras pessoas. Pessoas com alergias geralmente são sensíveis a mais de uma substância. Existem diferentes alergias: rinite alérgica, urticária, eczema. Quando chega a primavera, uma das palavras mais pronunciadas é alergia. Existem alergias relacionadas com o clima, a situação geográfica ou as condições de higiene. Existem realmente temporários. Os especialistas fazem pesquisas para saber mais sobre suas causas, para melhorar os métodos de diagnóstico e tratamento e, eventualmente, para preveni-los. O que é alergia? Uma alergia é uma reação imunológica específica do corpo a uma substância normalmente inofensiva, que pode não afetar outras pessoas. Pessoas com alergias geralmente são sensíveis a mais de uma substância. Existem diferentes alergias: rinite alérgica, urticária, eczema. Fatores que podem causar alergia: pólen. Mais informações sobre os níveis de pólen podem ser obtidas nos diferentes observatórios da Catalunha no seguinte endereço: Ponto de Informação Aerobiológica, Xerquia Aerobiológica da Catalunha, partículas sujas, esporos de flores ou fungos, certos alimentos, borracha de látex, veneno de inseto, medicação, ácaros e fungos. Causas de alergias: os ácaros são micro-organismos da família dos aracnídeos que vivem em colchões, almofadas ou no mosaico das casas. Eles se alimentam de escamas ou células mortas que a pele das pessoas solta. São os excrementos desses bichinhos que causam a alergia. Os fungos são plantas microscópicas que crescem em locais úmidos. Estão no pó que se formam em objetos que estão arrumados ou fechados há muito tempo, que ficaram mofados. Eles podem aparecer como pequenos pontos brancos, verdes ou pretos nos alimentos. Essa substância gera milhares de partículas muito pequenas, chamadas esporos, que poluem o ar e causam alergias quando inaladas. Porque existem pessoas que sofrem de alergias e outras não. Você pode ter uma certa tendência a ser alérgico. Na verdade, você é alérgico a certas substâncias, embora tenha que se expor aos fatores causadores. A exposição a substâncias que causam alergias, alérgenos, em um momento em que as defesas do organismo estão baixas, ou durante a gravidez, pode causar alergias. O que é uma reação alérgica? Normalmente, nosso sistema imunológico reage a agentes invasores, como bactérias ou vírus. Além disso, na maioria das alergias, o sistema imunológico reage a um alarme falso. Quando uma pessoa alérgica entra em contato com o alérgeno pela primeira vez, seu sistema imunológico trata esse elemento como um invasor e se mobiliza para combatê-lo. E faz isso criando grandes quantidades de um anticorpo, proteína que combate doenças, chamado imunoglobulina I, ou IgE. Cada anticorpo IgE é específico para um tipo de alérgeno. No caso do pólen, cada anticorpo é específico para um tipo de pólen. Quando o alérgeno encontra seu IgE específico, ele sinaliza para a célula liberar poderosas substâncias inflamatórias, como a histamina. Esses produtos químicos atuam em diferentes partes do corpo, como o sistema respiratório, e causam os sintomas descritos de alergias. Em pessoas que não são alérgicas, a mucosa nasal expele partículas estranhas para a garganta, onde são engolidas ou tossidas. Quando o alérgeno é um alimento ou medicamento, e é ingerido ou injetado, ou quando um inseto nos pica e inocula o veneno, as substâncias passam para o sangue e são transportadas pela pele, onde reagem com os anticorpos da alergia, que causa dilatação dos vasos sanguíneos. Então, o escape do líquido no nível local provoca a formação de crostas, ou inchaço. Rinite alérgica. A rinite alérgica é uma das doenças alérgicas mais comuns. A OMS a considera uma das 6 doenças que mais acometem a população. Estima-se que nos países desenvolvidos entre 5 e 25% da população sofra com isso. E tudo indica que a incidência de alergias aumentará no futuro. A rinite é a reação alérgica das membranas da mucosa nasal ao entrarem em contato com uma ou mais substâncias alergênicas. Os sintomas são espirros, secreção nasal aquosa, rinorreia, nariz entupido, coceira nos olhos e lacrimejamento, coceira no nariz e garganta. Comumente, os sintomas da rinite são mais agudos durante o dia e diminuem durante a noite. O vento é um mau amigo da rinite, porque carrega o pólen e o espalha. Os melhores dias são os chuvosos, exceto para os alérgicos a esporos de fungos, pois os sintomas são agravados pela umidade. O quadro de rinite tem evolução de 2 a 3 anos, até se estabilizar. Embora, em poucos anos, a hipersensibilidade possa desaparecer. A rinite pode ser sazonal ou crônica, persistente ao longo do ano. Rinite sazonal também é chamada de febre do feno, embora não tenha nada a ver com febre ou feno. As pessoas que são sensíveis ao pólen de plantas que dependem do vento para polinização e aos esporos de fungos e mofo também o têm.
A primavera é possivelmente a estação mais odiada pelos alérgicos. São afetados pelo pólen das árvores e flores na primavera, e pelas gramíneas e garrigues no início do verão e no outono. Os alérgenos mais frequentes no ambiente mediterrâneo são Colutório bananeira. Gramíneas azeitonácea crónica ocorrem ao longo do ano, embora possam ocorrer crises em determinados períodos ou em circunstâncias específicas. Geralmente, as causas são ácaros, componentes comuns da poeira doméstica, pelos de animais e células de descamação. Esporos de fungos. Os sintomas são quase os mesmos da rinite sazonal, embora a obstrução nasal seja mais pronunciada, mas por outro lado não há coceira. As alergias a fungos podem apresentar os mesmos sintomas que as alergias ao pólen e, além disso, causar coceira no pescoço, olhos e ouvidos. Em algumas ocasiões, podem estar associadas a dores de cabeça, cansaço e perda de concentração. A rinite alérgica pode ser complicada, causando perda auditiva, sinusite e pólipos nasais. Em crianças, podem causar alterações na estrutura óssea do palato e, até mesmo, asma. Como uma alergia é detectada, o método mais comum de fazer isso é o teste cutâneo, que mede a resposta de uma pessoa a um alérgeno de teste injetado por via intradérmica. Prevenção. Torna-se muito difícil evitar uma reação que pode ser desencadeada por minúsculos corpos transportados pelo ar. Mesmo assim, as seguintes recomendações podem ser feitas. Evite alérgenos, para prevenir a resposta imune. Mantenha as janelas de casas e carros fechadas. Evite passar muito tempo ao ar livre durante as estações de polinização, especialmente ao pôr do sol, quando há mais pólen em suspensão. Evite a presença de animais nas casas. Se isso não for possível, certifique-se de que eles estejam bem limpos e nunca permita que eles acessem os quartos. Use capas impermeáveis para colchões, edredons e almofadas. Aspire com frequência as áreas com maior probabilidade de acumular poeira. Evite tapetes, almofadas de penas e cobertores de lã. As crianças não devem dormir com bichos de pelúcia. Use máscaras faciais adequadas que filtrem o ar inalado. Aplicar a injeção de extratos de alérgenos, para alterar a resposta imune. As alergias podem ser curadas? As alergias não têm cura, mas seus sintomas podem ser controlados. Após os exames e exames laboratoriais, é necessário estabelecer a quais substâncias você é alérgico, e decidir sobre o tratamento, que incluirá métodos de proteção contra alérgenos, dessensibilização vacinal, prescrição de medicamentos. Tratamento. Atualmente, a farmácia dispõe de muitos princípios ativos para combater as alergias, pelo que o papel do farmacêutico é muito importante na resolução das dúvidas dos afetados. A primeira coisa a considerar são os mecanismos de SPON. Os tratamentos mais comuns são os seguintes: banhos salinos descongestionantes antihistamínicos anticolinérgicos corticosteroides. A imunoterapia, vacinação específica contra os alérgenos causadores, não cura a doença, mas reduz o número de sintomas e facilita o seu controle. Fonte: https://www.farmaceuticoonline.com/es/alergia. Um artigo de Catalina Vidal Ramírez, farmacêutico, gerente em bioifenfarma.es. As informações apresentadas neste artigo não substituem de forma alguma o conselho de um médico. Qualquer menção neste artigo de um produto não representa o endosso dos ODIs, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, para esse produto.